gente vai para o terceiro encontro, né, que corresponde ao terceiro capítulo. E o terceiro capítulo a gente fala muito sobre a afetividade, né? Então, entender melhor o que é afetividade, porque dentro da questão dos momentos estruturantes, a linha da afetividade, dentro que a gente fala da biodança, né, ela é um elemento central, né? Então, o momento estruturante se dá numa condição dentro ou da linha da afetividade ou da linha da transcendência, mas na maioria das vezes é dentro da linha da afetividade, né? O Rolando, ele colocava muitas vezes, né, que a linha da afetividade, ela é uma linha central para a biodança, né? Ela é a linha da norte para toda a estruturação da identidade. Então, as outras linhas de vivência, elas estão ao redor dessa linha central, que é a linha da afetividade, né? Ele colocava como a linha principal, né, que dentro da estruturação de uma pessoa. E daí, o que a gente podia se perguntar, né, o que é afetividade, né? Então, a afetividade, a palavra vem de afetar, né? E ela fala de uma característica dos mamíferos, né? E daí dos humanos, que é a capacidade de se deixar afetar, né? O que significa isso? Que o outro nos afeta, né? E nós fazemos coisas para afetar o outro, no sentido de que o nosso comportamento, nós seres humanos e a maioria dos mamíferos, né, os mamíferos em si, eles são suscetíveis ao comportamento do outro. Quanto mais complexo é o sistema nervoso daquele animal, né, mais suscetível ele é de ser afetado, né? Então, em sistemas nervosos maiores, mais complexos, né, como é o caso nosso, nós somos muito suscetíveis a ser afetados pelo comportamento do outro, e nós também afetamos bastante o comportamento de outras pessoas e nos comportamos para afetar, né? O que significa isso exatamente, né? Então, o se deixar afetar, né, tem a ver com o, uma estratégia biológica, né? Então, a gente pode dizer que a natureza criou a afetividade como uma estratégia de sobrevivência para todas as espécies onde os filhotes nascem com um nível de vulnerabilidade onde eles necessitam da presença dos pais. Então, digamos, o início da questão da afetividade, ela vai em nível de evolutivo, vai surgir já nos pássaros, né? Os pássaros, quando os filhotinhos nascem, né? E eles são tão fragizinhos, tão vulneráveis, eles dependem dos pais para alimentá-los, né? E protegê-los e aquecê-los, né? O próprio ovinho, ele precisa de ser aquecido. Então, o comportamento desses filhotinhos, né? Eles vão afetar os pais, né? Então, o piar, o abrir a boquinha, né? Então, tem um elemento que é instintivo, né? Que é deflagrado pelo comportamento do bebezinho, assim como o comportamento do filhotinho é afetado pelo comportamento dos pais, né? Então, a gente já vai ver esse comportamento se manifestar nos pássaros, né? É a primeira espécie que vai utilizar esse esse pré-afeto, né, a gente pode dizer que é uma questão, não é que seja exatamente a afetividade, mas esse pré-afeto no sentido de estratégia de sobrevivência. Eu estou falando aqui em pré-afeto, mas às vezes eu acho que a natureza ela nos surpreende muito, né? Então, queria contar para vocês uma história, para vocês verem que o quanto, às vezes, também a gente olha os animais, né, como se eles
fossem, lá sei eu, não tivessem acesso a algumas questões que são biológicas, né, que são presentes não só na nossa espécie, mas nas outras espécies também. Então, a gente vê os passarinhos e a gente acha assim, os passarinhos, eles cuidam dos filhotes por uma questão instintiva, né, não existe um vínculo. E daí, lá na Frater, né, tem um terraço, e todos os anos os passarinhos botam um ninho lá no terraço, né, da Frater. E teve um ano que caiu um filhotinho de pardal, né, do ninho. Ele já estava com as peninhas e tudo, então, só que ele não conseguia, não sabia voar ainda. Daí eu fiquei com super pena, né? Conversei com o grupo e disse: olha, vocês não vão ali para não assustar ele, porque cada vez ele me via, ele ficava apavorado, né? E se escondia. Aí eu comecei a levar umas migalhinhas de pão, levei água, né? E disse: vocês não vão ali para não assustar. E tal, o passarinho foi crescendo, né? Só que eu observava, né? Eu fechava as cortinas e espiava na cortina para ver como é que era a questão do passarinho, para ver se ele aparecia, né? E daí ele, quando não tinha ninguém, ele aparecia, né? E aparecia uma coisa, eu achava fascinante, a mãe do passarinho aparecia. E ela trazia comida para dar na boca dele, fora do ninho, né? E quando ele via ela, ele começava, eu notava que ela tinha chegado, porque ele começava a piar enlouquecidamente, e daí ela ia lá e dava a comidinha na boca dele. E depois que ela dava a comidinha na boca dele, ela ficava piando para que ele subisse nas arvorezinhas que tinha ali perto, né? E se esforçasse para voar, né? E teve um dia que esse passarinho desapareceu, então eu acho que eu não vi, não achei ele morto em nenhum lugar, então eu acho que ela finalmente conseguiu ensinar ele a voar e ele foi embora, né? Então eu trago esse exemplo assim de que eu acho que também existe um vínculo, né? É além da questão só de um comportamento quase como um reflexo, né? Mas que essa coisa do instinto ela envolve para essas espécies que têm já um sistema nervoso mais complexo e que tem esse vínculo com a vulnerabilidade do filhote, né? Tem um se importar já com o outro, né? A presença do outro ela é já algo significativo, existe um reconhecer do outro, mesmo que ainda não é a espécie humana, mas isso já vem no nível biológico anterior à nossa espécie, né? E um passarinho, um pardalzinho, é uma coisinha muito pequena, né? O cérebro de um pardal é muito pequenininho. Então, achei bem interessante isso que eu observei. Daí, claro, né, nos mamíferos isso é mais potente, né? Em todos os mamíferos, a questão da necessidade de cuidar dos filhotes é muito potente, né? Bom, os filhotes permanecem, né, com a mãe, principalmente com a pequena comunidade, mas principalmente com a mãe, numa relação onde o afeto é muito explícito. Então, se a gente procurar assim na internet fotos de filhotes com as suas mamães, né, a gente vai ver cenas muito bonitas, muito humanas, né? Parece uma coisa muito humana, mas a gente vê que é uma coisa que já não é humana em si, mas é uma característica já dos mamíferos, né? Esse acolher, esse encostar no corpo, essa necessidade corporal, a necessidade de sentir o calor, a pulsação, né? E que tem muito a ver com o mamar, né? Com a questão do leite, com a questão do, porque os pássaros ainda é um ovinho, né? Os mamíferos já têm essa vivência dentro da mãe, intrauterina, eles sentem os órgãos internos da mãe, né? Então é uma coisa muito potente, né? Esse vínculo que é de uma dependência, mas de uma comunicação tão profunda que significa o afeto, né? E daí, então, a gente pode ver que o afeto, ele afeta a formação do ser. E daí eu trouxe essa imagem do cisne, né? Porque é um pássaro, né? Então, ainda a gente vai ver assim algo muito primário dentro da afetividade,
Mas os etólogos, estudando os gansos, não os cisnes, né, eles descobriram que quando abre os ovinhos dos pássaros, né, a primeira coisa que eles veem se mexer na frente deles, eles acham que é os pais, e eles vão adotar aquele ser ou aquele objeto que se mexe na frente deles quando eles nascem para sempre. Né? Então, enquanto eles estiverem crescendo, eles vão usar aquele objeto como referência. Então, alguns pesquisadores fizeram isso assim, de eles estarem na frente dos gansinhos quando eles nasceram. E daí os gansinhos achavam que o pesquisador era a mãe deles, né? E seguiam o pesquisador para tudo que é lado. Ou mesmo colocar uma bola se mexendo na frente dos gansinhos, e os gansinhos irem atrás da bola onde fosse que a bola fosse, né? Se empurrava a bola, eles iam atrás da bola. Então, na realidade, essa, essa relação de dependência dos filhotes, dos pais, que leva à formação da afetividade, ela também, ao mesmo tempo, ela vai estruturando esse ser. Então, a gente já pode ver, a semana passada a gente viu o quanto o sistema humano é aberto, né? E modelável, né? E quanto evolutivamente a gente, por ter esses anos de dependência dos pais, né? O quanto a gente vai, o ambiente vai nos moldando. Mas aqui eu já estou mostrando para vocês que isso é uma estratégia da vida, né? Como preservação das espécies, né? E que algumas espécies, a partir dos pássaros, elas já têm um nível bem alto de plasticidade neuronal, no sentido de que a presença desses cuidadores, desses pais cuidadores, né, ela vai moldando também a própria percepção de si, a partir já dos pássaros, né? E é muito incrível isso, né? Então, a gente pode dizer que o afeto é um ambiente, é um elemento ambiental, né, do aprendizado. Então, depende de como esse afeto vai ocorrer, né? Ele vai moldar a percepção daquele indivíduo a respeito dele mesmo. Então, a gente pode dizer que quanto mais complexo é o sistema nervoso, mais esse ambiente vai ser, digamos, ele vai ter a capacidade de influenciar na estrutura desse indivíduo. Né? Então, quando o sistema nervoso não é tão complexo, baixa adaptabilidade, né? Aquele ser ele não se adapta tão facilmente, mas também ele não depende tanto do ambiente para a noção de si mesmo. Quanto mais aberto, quanto mais esse ambiente vai incidir e vai encontrar um indivíduo adaptável, mais essa adaptação vai fazer com que toque profundamente no indivíduo e vá transformando a ele mesmo. Então, daí a gente vai entrar na questão dos ecofatores. Né? Então, se a gente pensar num ser vivo muito básico, como que são os vegetais, né? Esse reino dos vegetais, que, claro, tem seres que são super complexos, mas que, em si, se a gente comparar com os animais, são seres mais simples, né? Que não tem esse sistema nervoso central, etc. Bom, os vegetais, eles têm, né, são menos adaptáveis, né? Eles têm, os vegetais, em geral, eles têm um tipo de terreno que eles necessitam, né? Um tipo de clima. Então, se a gente planta para uma determinada árvore no ambiente para o qual ela está adaptada, ela vai crescer, vai dar frutos, vai ser plena, né? Agora, se a gente planta a mesma árvore em um ambiente para o qual ela não está adaptada, ela tem pouca capacidade de adaptação. Então, ou ela morre, ou ela não dá frutos, ou ela perde as flores, dá as flores, mas não consegue dar frutos, né? Então, ou cresce muito mirradinha. Então, existe uma dificuldade de adaptação daquele
daquela estrutura, daquele potencial genético ao ambiente, né? Porque não essa capacidade de adaptação, ela é muito restrita, né? E quanto mais restrita, daí mais é a possibilidade daquele indivíduo, se não está no ambiente ao qual ele está adaptado, ele não sobreviver, né? Nas espécies com um sistema nervoso mais complexo, existe maior adaptação, né? E daí elas conseguem se adaptar a vários ambientes, né? E eu não estou falando aqui somente num nível evolutivo, né? Não é que a espécie, ela ser um macaco, desenvolve uma espécie para que se adapta ao frio, outra para o calor. Eu estou falando de indivíduos, né? Indivíduos que têm a capacidade durante a sua existência, se adaptar e se transformar para se adaptar a uma determinada mudança de ambiente, né? Então, quanto mais complexo o seu sistema nervoso, mais adaptável ele é, né? Mas mais também o indivíduo vai ser afetado por essa adaptabilidade, né? Então, a noção dele sobre ele mesmo vai ser afetada por essa adaptabilidade, tá? Então, isso quer dizer que quanto mais complexo é um indivíduo, o sistema nervoso de um indivíduo, de uma espécie, mais ela vai ser o resultado da sua relação ambiental. E daí a gente chega no ser humano, né? Porque como todos os seres que têm um sistema nervoso mais evoluído, né, mais complexo, e que são seres sociáveis, que dependem da estrutura social, né? Daí, quando existem esses fatores, né, de ser uma espécie que se socializa, que depende de uma questão social para sobreviver, né? E que tem um sistema nervoso complexo, então a gente vai ter os membros da própria espécie como principal ecofator. Esse é fortemente o caso humano, né? Então, o principal ecofator humano é o ser humano, né? E estamos todos nos afetando uns aos outros o tempo todo, né? E o tempo todo estamos formando a identidade uns dos outros, né? E num processo muito incrível, muito forte. Então, as relações humanas, elas vão modelando a identidade do humano. Isso quer dizer que a qualidade dessas relações, ela pode resultar em um ser que se desenvolve plenamente, consegue desabrochar os seus potenciais, ou também essa mesma relação pode inibir os potenciais de uma forma terrível, ou mesmo anulá-los. Se for uma coisa muito drástica, como a gente estava conversando hoje a respeito lá do pediatra, né? Ele, se for uma coisa muito, muito drástica, pode provocar, inclusive, a morte, né? Porque quando em idade muito tenra, né? Se o ecofator humano ele não dá um mínimo de estrutura, pode ter sequelas muito, muito graves. Então, é necessário, né? Que a gente tenha esses momentos de amor. O que a gente pode ver é que nem sempre, né, quando a gente está aqui vivo para contar a história e acha assim, bom, a minha história não teve esses fatores estruturantes, e daí o que eu digo para vocês, sim, teve, só que vocês não se lembram, né? E possivelmente tenha sido com pessoas que não sejam aquelas que vocês têm a expectativa de que teriam que ser estruturantes, né? Pode ser outras pessoas, outros momentos, outras circunstâncias, né? Que vão se tornando como âncoras afetivas para a estruturação da identidade. E daí, dentro dessa questão do ecofator humano, tem o amor e o que a gente chama de amor. Então, o que a gente chama de amor, que é esse sistema de relações de onde a gente que faz a comunidade da nossa origem, né? A nossa família, o nosso núcleo familiar tinha um
um jeito de se relacionar, né. E, em geral, a gente chama esse jeito de se relacionar de amor, né. Então, que é como se para a gente se sentir amado tenha que existir uma relação um tipo de estrutura de relação semelhante, né. Isso é muito complexo, porque muitas vezes o que a gente chama de amor, né, são relações violentas. Então, se a pessoa por isso que pessoas, por exemplo, que vivem em um ambiente de violência familiar, quando adultos, elas tendem a repetir essa violência, né, porque, a his isso vai marcando a estrutura, né, de forma que para se sentir amadas e sentir seguras, elas têm que ter um ambiente semelhante, né. E é essa coisa, né, isso que a gente chama de amor, porque não é amor exatamente, né. Eu me lembro uma época que eu trabalhei numa casa de passagem, eu não sei, eu acho que eu contei isso para vocês, eu não me lembro direito. Uma casa de acolhimento de mulheres, com os filhos, né, que era uma casa que acolhia em situação de violência familiar, né, quando existia risco de vida, o homem era muito violento, né, mas eu sempre digo que a família é violenta, não é o homem que é violento, né, então, o homem quando existe dentro de uma família um homem violento, já existe uma violência familiar generalizada, em geral, né. Então, bom, mas daí situações onde o homem tinha que ser afastado, porque ameaçava a vida da família, né, e daí as mulheres vão para esse com os filhos para essas casas que são casas secretas, né, casas que ninguém sabe onde é, né, justamente para que o cara não descubra e vá lá maltratar a mulher e os filhos, etcétera, né. Então, o que se observava, né, que com o tempo, né, as pessoas que trabalhavam mais tempo nessa casa contavam que, muitas vezes vinha lá, sei, uma mulher com as seus filhos, que se passava, não sei, 5, 6 anos, né, e de repente essa mulher vinha uma outra mulher mais nova, que na realidade era uma filha daquela mulher que veio antes, que já estava enfrentando exatamente a mesma situação, né. E daí algumas mulheres, né, com os serviços que se oferecia nesse local de psicoterapia, de acompanhamento, algumas conseguiam reestruturar a vida, surgia outra pessoa na sua vida, uma pessoa que bom, que não era violenta, que propunha um outro tipo de relação, e daí muitas vezes a pessoa, essa mulher dizia assim: "Ah, mas tem alguma coisa que falta, eu não sei o que que é, eu me sentia mais amada por aquela pessoa", e aquela pessoa era aquela pessoa que batia, né. Então, para vocês verem que é um nível muito grande de complexidade nesse aprendizado do que é o amor, né. Então as vivências que a gente tem durante a nossa infância, elas nos ensinam como nos relacionar com o mundo, né. Isso pode mudar? Sim, pode mudar, mas a primeira coisa tem que existir é um desejo de mudança, é perceber que existe um mal-estar, né, a partir da dessa da nossa experiência no cotidiano, né, sentir que existe um mal-estar, que existe que a pessoa não está feliz, que não se sente bem, e tem que a pessoa estar envolvida nessa busca, né, não adianta a gente querer curar o outro, né, dizer: "Olha, tu está numa situação de violência, tu está numa situação de tá deprimido, angustiado", e a pessoa não faz por ela, né, a gente pode indicar o caminho, mas quem tem que caminhar é a pessoa, né. Então, assim como quando a gente procura ajuda, não é o outro que vai nos salvar, é a gente mesmo que tem que fazer trilhar o caminho, né. Isso é super importante para a gente como facilitador, porque nosso papel não é salvar ninguém, né, é criar a estrutura para que a pessoa possa aproveitar para fazer o seu caminho, né, indicar uma estrada, facilitar, por isso que a gente chama facilitador, né. Buenas. Então
E daí o afeto, né? Esse afeto, esse amor, esse vínculo que se cria, que é quente, que é amoroso, né? Que ele é um alimento, né? Então, quando a gente pode vivenciar realmente a essência do afeto, a gente muitas vezes se dá conta que a gente está no processo de transição, né? Então, dentro da nossa cultura, por exemplo, as pessoas de classe média, elas dificilmente elas vão estar passando fome, né? Eu acho que, por exemplo, para vocês, acho que nenhum de vocês teve a experiência de passar fome ou estar passando fome nesse momento, né? Então, a gente não tem essa experiência de faltar o alimento, né? Mas talvez muitos de nós estejamos numa inanição afetiva, ou seja, nos falta o alimento do afeto. O afeto, ele é um alimento da nossa estrutura de identidade, né? Ele é formador. E é interessante porque a nossa estrutura de identidade, ela é permeável ao meio, né? Então, não é um alimento que vem pela boca exatamente, mas ele vem pela presença do ser, né? Pela nossa presença no mundo. E aqui vamos sair daquela noção de que ser afetivo é ser assim, ficar numa coisa de ficar mimando o outro, ficar sempre numa coisa docinha e coisa. Tem esses momentos também, né? Mas o afeto, ele é muito mais uma presença. Eu acho que alguém trouxe a questão da segurança, né? Uma presença que te dá um suporte, né? Uma presença que te dá essa essa condição de pertencimento, né? Então, ele está muito mais ligado, não a como a gente diz, um mimimi, né? Uma coisinha assim de docinha, fofinha, né? Mas que também existem esses momentos, né? Mas sim essa questão de a gente se sentir seguro, aceito, ouvido, né? A nossa capacidade de ouvir também. Então, o afeto, ele é um grande ecofator, né? Ele é, certamente um ecofator muito potente, especialmente para a nossa espécie, né, para o ser humano. Ele é formador, né, e, e muito, muito, muito necessário. Quando ele falta, né, por longo tempo, né, e a gente não tem a chance de conhecer o afeto como um calor para a nossa alma, para a nossa essência, ele acaba nos adoecendo, né? A gente fica subnutrido. Então, esse afeto, quando ele vai sendo realmente verdadeiro, ele vai nos ajudando a fazer a noção de quem nós somos. Ele ajuda na estruturação da nossa identidade, né? Na realidade, ele nem ajuda, ele é a própria estruturação da nossa identidade, da noção de quem somos nós. Né? Porque, na realidade, o afeto ele vai nos dar, né, algo que é super importante, que é a noção de quem nós somos. Então, se a gente pensar bem, né, nós não temos como nos ver diretamente, né? A gente sempre se vê através do olhar do outro ou da câmera aqui do computador, né? Então, a gente se vê através de algum mecanismo que não, que pode ser uma fotografia, uma filmagem, mas nos ver diretamente como a gente vê outra pessoa, quando a gente olha numa pessoa que está presente na nossa frente, isso a gente não consegue fazer com a gente mesmo, né? Tem o espelho, mas não é uma manifestação direta, né? Isso faz com que, né, a nossa autoimagem ela não corresponda nunca a exatamente como as pessoas nos veem, né? Então, a nossa autoimagem é um grande quebra-cabeça que a gente vai montando
Só que ele não é um quebra-cabeça de pecinhas, é uma coisa um pouco de massa de modelar, né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. A autoimagem ela pode variar até no mesmo dia, né? Eu me senti, por exemplo, bonito de manhã e horrível de tarde, né? Vai mudando, muda, e tem muito a ver com a forma como eu estou me sentindo, a forma como eu estou me relacionando, as coisas que acontecem, né? E daí, o que que acontece? A autoimagem vai afetar diretamente, imediatamente a autoestima. Então, quando eu me vejo como uma pessoa legal, interessante, bonita, a autoestima vai para cima. Quando eu me vejo assim, uma pessoa que eu só faço cagada, que não, tudo é ruim, tudo é feio, tudo não presta para nada, etc. Né? Que essas coisas que muitas vezes as pessoas dizem a si mesmo. Então, daí a autoestima vai baixando imediatamente, né? Não tem como ter esse diálogo interno péssimo e ter uma boa autoestima, né? Então, a autoestima ela está muito ligada também a como eu vou me ver e como eu vou falar comigo mesmo. E daí a gente pode ver assim que na realidade essa autoestima, essa autoimagem, elas vão influenciar também, né, na nossa inteligência. Então, não sei se vocês chegaram a ler o capítulo do livro, né? Mas nesse capítulo eu cito a experiência, né, do professor Rosenthal, que ele faz os testes de QI, né, e numa escola e dá os resultados de forma aleatória, assim, para os professores, comenta, né, com os professores, o fulaninho ali, ele é mais inteligente que os outros, né? Que é altíssimo. E daí ele fica observando, né, que como essa informação é utilizada, né? E não exatamente como que ela é utilizada, mas quais são os efeitos que surgem com essa informação. E daí, só que esse resultado do teste, ele não é verdadeiro, né? Então, podia ser que uma pessoa que tivesse no real teste de QI tivesse um resultado baixo, como 60, 70, né? Que é um QI com resultado baixo, e de repente o professor recebeu que aquela criança é um superdotado. Daí, o que acontece? Vão fazer a medição do QI um mês depois, e essa criança elevou o QI para um nível considerável, né? Teve um caso de um menino que tinha o QI 60, que é considerado infradotado, né? E elevou para 106, que é um QI de médio para alto, né? Então, nossa, é uma coisa incrível, né? A influência que aquele professor, o que ele pensava do aluno e a forma como ele agiu, que influenciou não só no rendimento escolar daquela criança, mas também no resultado em nível de consciente de inteligência, né? Então, é muito forte, né? A forma como a gente trata as pessoas e como somos tratados tem um resultado na forma como a gente pensa o mundo, na nossa forma de adaptação no mundo, na forma como a gente se sente feliz ou infeliz, né? E na capacidade de pensar, de ter estratégias, de ter soluções. Né? É muito incrível. Aí a gente tem também outra coisa que influencia muito na nossa estrutura de identidade, né? É o desejo do outro. Então, o desejo do outro é uma coisa complicada, pessoal, porque assim, se uma pessoa não tem desejo nenhum em relação a gente não se sente amado, né? Então, não estou falando aqui de desejo sexual, tá, gente? Eu estou falando do desejo quanto o que eu gostaria, por exemplo, a relação pai e filho, né? Aquele pai que gostaria que o filho fosse médico, sabe? Essas coisas assim que às vezes dá um drama bem forte, né? Então, se eu tenho um filho, né, e eu não desejo nada para esse filho, tanto faz, é um problema grande, né? Porque é super importante que eu deseje, né?
Mas, se eu tiver um desejo muito determinante, ele pode anular o outro e me impedir de ver o outro. Então, existe uma justa medida nessa história, né? E daí eu gostaria de pensar um pouquinho qual é essa justa medida, né? Então, quando eu vejo no outro a possibilidade de realizar a mim mesmo, né, eu vou deixar de ver o outro, né? Então, a gente vai entrar num campo que a gente chama de projeção, né? Onde o outro vira uma tela para mim, né? Então, aquele caso clássico do pai ou da mãe que, não sei, não estudaram, não fizeram o que gostariam e daí querem que o filho realize o desejo, né? Então, qual é o problema disso, né? Que às vezes, eu acho que muitas vezes, esse filho, né, ele tem o desejo de ser amado pelo pai, pela mãe, né? O desejo de ser aceito, que todos nós temos. Só que ele tem outros talentos, outras coisas que ele gostaria de fazer, outro jeito de se desenvolver, né? E daí existe uma projeção da pessoa que cuida do pai, da mãe, do avô, da avó, da família, da sociedade, né? Que diz, olha, tu tem que ser desse jeito, é isso que tu tem que fazer, né? E daí, quando eu projeto no indivíduo algo, eu deixo de ver ele, né? E passo a ver só o que eu estou projetando. E isso vira uma imposição. Então, como é que eu posso ajudar vocês a entender isso, né? Por exemplo, quando vocês vão no cinema, vocês olham um filme lá na tela, né? Só que o que vocês passaram o tempo todo olhando foi uma tela que vocês não veem mais, porque tem um filme projetado sobre a tela, né? Então, quando a gente projeta em outra pessoa algo, é como se a pessoa fosse uma tela e passa o filmezinho da nossa história em cima dela. Quando eu vou no cinema e olho a tela, eu não vejo mais a tela, eu só vejo a historinha que está passando em cima da tela, né? O mecanismo de projeção em pessoas funciona da mesma forma, né? Então, eu projeto no outro algo e acabo não conseguindo mais ver, não conseguindo mais perceber, né? Em geral, as relações de projeção, elas envolvem muito controle, né? Daí eu disse, bom, o desejo do outro, né? O desejo do outro, só que não pode não ter desejo nenhum. Qual é a medida disso, né? Então, o nosso desejo quanto a outra pessoa, ela tem que ter uma forte influência do reconhecimento, né? Então, eu puder ver a partir do meu amor, do meu bem-querer ao outro, né? É reconhecer os talentos, reconhecer os desejos, reconhecer. E o que a gente deseja para alguém que a gente ama? Que essa pessoa seja feliz, que ela se realize, né? Então, eu não preciso determinar como ela tem que se realizar, né? Porque a minha chance de errar quando eu quero determinar é muito grande, né? A gente sabe muito pouco a respeito da gente mesmo, como é que a gente vai saber do outro, né? Então, o que nos cabe é poder reconhecer, né? Reconhecer quais são as necessidades e poder orientar, né? Dentro dos talentos, acompanhar, estar próximo, para que o desenvolvimento daquele ser, né, ele possa levar à manifestação dele mesmo, né, que é a melhor coisa para uma pessoa ser feliz, né? E daí, se tu te sente frustrado porque não realizou algo, não tem que ser teu filho que vai realizar, né? Sempre há tempo de tu realizar o que tu sonha. Não precisa o outro realizar para ti, né? Até porque o outro realizar para ti não vai te dar o gosto de ter realizado, ok? E assim, a realização de uma determinada coisa pelo teu filho, ou pelo teu marido, pela tua esposa, ou seja lá o que for, né? Ela
quando ela é feita como uma imposição, né, ela não traz essa coisa do da satisfação, né. Xixi, me enrolei aqui nessa coisa. Tô toda Que enrolada. que houve? Rúbia? Oi, foi errado aqui, desculpa. Tá bom. Então Então, a gente pode substituir o controle pelo cuidado, né. Então, quando a gente, quando o nosso desejo quanto ao outro está no campo de que eu desejo que ele seja feliz, que ele esteja bem, que ele esteja pleno, eu já não preciso mais controlar, basta cuidar, né. Quando eu desconfio do outro e acho que ele não é capaz, e acho que eu tenho que controlar cada atitude, porque ele vai se estrepar o tempo todo, né, e de que aquele ser ele não vale o suficiente, por isso ele tem que ser hiper cuidado, né, hiper protegido, então daí eu passo para o terreno do controle e deixo de cuidar, né, e às vezes posso ferir profundamente aquela pessoa. Então, a história é a gente poder desenvolver a sensibilidade e o reconhecimento do potencial para poder estimulá-lo.